Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 257 é Esboço Geológico da Terra, capítulo 7, né? Períodos geológicos. Esse capítulo, como todo, né? Como todos os capítulos, ele é muito gostoso, né? Então, dando-se sequência, ó, neste ponto não há simples hipótese, há resultado rigoroso da observação dos fatos. E diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica, né? Então, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. Então vamos fazer uma análise. Você chega próximo a uma fogueira apagada. Você percebe que as brasas estão todas assim, em carvão. As brasas todas estão em carvão. Só que o cientista, quem tem olhos de alma, ele não se contenta com essa crença que diz que as brasas estão todas apagadas. Ele não acredita. O cientista, todo ele, em questão de ciência, ele anda sempre com um pé na frente e outro atrás, com relação a tudo. Eu que não sou cientista, eu que sou um zero à esquerda, eu reflito a respeito de tudo. Eu me aproximo-se de uma árvore, eu fico com os olhos da alma, vendo o percurso da seiva. Eu fico observando o trânsito de vários outros elementos, inclusive o oxigênio, né? A transformação do gás carbônico. Então, quando eu me aproximo-se de um rio, eu coloco a mão assim sobre uma pedra. Eu estou dizendo sobre um rio porque você vai entender uma coisa. Porque a pedra dentro d'água, não é dentro da água, é dentro d'água. A pedra dentro d'água, ela possui uma temperatura. A pedra fora d'água, ela possui outra temperatura. Só que, para você observar isso, você tem que ser um pouco investigativo. Tem pessoas que não se preocupam com isso. Eu boto a minha mão ali sobre aquela pedra, né? Que está assim, a metade dentro d'água, e eu consigo captar a temperatura interna da pedra. E é tão gostoso você se compenetrar ali com aquela temperatura da pedra. Só que aí eu coloco a mão em outra pedra que está fora d'água, a temperatura interior daquela pedra fora d'água é completamente diferente daquela outra. E assim sucessivamente, se você pega uma pedra menor, ela tem um tipo de temperatura. Uma pedra maior, outro tipo de temperatura. Então eu consigo
separar as temperaturas das pedras. Eu consigo ver o trabalho das folhas das árvores, as seivas, o oxigênio, né? E muitos outros elementos. Então eu consigo ver, sabe, uma riqueza, mas não riqueza de dinheiro, essas coisas. Eu consigo ver uma riqueza na natureza de Deus. Eu consigo ver uma riqueza no reino dos insetos, as formiguinhas todas trabalhando. Ah, Luiz, mas aí você já não está tratando mais da geologia. Sim, é lógico, é a compenetração com as leis de Deus, com a natureza de Deus. Então, se parássemos para observar um pouco mais com os olhos da alma, tudo devemos enxergar com os olhos da alma. É lógico que existem os olhos da matéria física para enxergar o físico, as coisas físicas. Mas nós temos que entender que todo físico existe a tua parte espiritual. Então, por exemplo, olha aqui, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. Então vamos voltar lá à brasa. Você achou que eu estava com dislexia, né? Então você chega. Só tá carvão mesmo. Tudo carvão, não é? Tá. Pois se você chega e pega um carvão grande, se você aperta ele na mão assim, você percebe que ele possui uma certa temperatura que não corresponde. Ele contém uma certa temperatura interna que não corresponde à temperatura externa. Quando você parte aquele carvão, lá dentro está incandescente. A não ser que aquela fogueira, aquele carvão, ficou ali durante vários dias, né, no tempo. No entanto, eu não sei se você sabe, olha só para você ver como são as coisas, faz parte também da geologia. Aqueles carvoeiros, aquelas pessoas que trabalham queimando lenhas, né, nos fornos e transformando em carvão, né? Por que os caminhões eles carregam o carvão nas sacas de 50, 60 quilos? Você pode pensar assim, mas é interessante, porque esses caminhões carregam esses carvão em sacas. Eu vou usar um número aqui, 300 sacas em cima de um caminhão. Você já viu o caminhão carregando carvão? Sacas, 300 sacas. Por que eles carregam naquelas sacas? Justamente para que, mesmo aquele carvão já que se apagou o teu interior, ele não volte através da alta temperatura de acúmulo a novamente acender internamente e voltar ao processo de incandescente e pegar fogo até no caminhão. Por isso eles carregam nas sacas, porque nas sacas entra aquele vento, né, quando o caminhão está se locomovendo. Então aquele vento bate ali e a tendência é fazer com que esfrie cada vez mais, em vez de esquentar.
Porque eles já fizeram o teste com o caminhão baú. Eles já fizeram o teste com o caminhão baú. Só que o acúmulo do carvão dentro daquele caminhão baú esquentou e pegou fogo. É a tal da fermentação. Olha para você ver como são as coisas. Gente, isso tudo é ciência. Você entendeu? Então, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. Então, por isso que existe aquele ditado mais ou menos assim. Você tem prova? Tenho. Então, como se diz o ditado, a casa caiu. Você não tem prova? Infelizmente, aqui na Terra é desse jeito, né? Se você não tem prova, como dizia, né, um ator aqui na Terra, tá registrado no cartório? Não. Tem fotografia? Não. Na época, perguntaram para um ator, né, como que Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto. Então, lógico que é comediante. E ele pergunta para o outro que fez a pergunta, mas você tem provas de que Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto? Tem fotografia? Filmaram o ato do momento da morte dele? Está registrado em cartório? Então não me venha com chorumelo. É aquele caso. Você tem prova. Mas infelizmente aqui na Terra é isso. Não basta você dizer. A humanidade aqui na Terra, com todo respeito à colocação agora, a humanidade é tão assim materialista, tão voltada para o lado da matéria. A pobreza de espírito aqui na Terra é tão grande que você precisa de provas. E praticamente em 100%, 99% das provas, em 100%, 99% não são aceitas. Isso é uma injustiça. Por isso que cada vez mais a humanidade, em vez de enriquecer o espírito, estão se empobrecendo. Porque antigamente uma palavra era tudo. Hoje em dia não tá se valendo mais nada uma palavra. É triste, né? Então, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, né? A história da Terra, ela está escrita nas camadas geológicas, né? Nas camadas geológicas, a história da Terra. Por isso que no início fomos felizes em dizer isso, que o laboratório dos geólogos é a própria natureza de Deus. O geólogo sai e tudo que ele vê é material de pesquisa. Ele vê uma planta, ele vê uma árvore, ele vê uma pedra, ele vê uma montanha, ele vê uma sedimentação. Tudo, o geólogo, a natureza é um laboratório vivo. Então, um geólogo, ele chega próximo a uma jazida de basalto, de acordo com os estudos dele e de acordo com a sedimentação, ele sabe, sim, ele estudou e estuda, ele sabe a idade daquela jazida de basalto. Ele, ao realizar uma perfuração de uns 10, 20, 30 metros, ele sabe, de acordo com aquelas sedimentações, ele sabe todos os períodos geológicos da Terra.
quando ele chega a uma camada que se chama, por exemplo, Canga. Tem uma camada que chama-se Canga. Abaixo dessa camada tem o cascalho. Isso tudo é sedimentação na geologia. Abaixo do cascalho tem o bagerê. Você entendeu? Tem uma matéria que chama-se bagerê, que é uma sedimentação também geológica. E abaixo do bagerê tem outras sedimentações, como por exemplo a argila. E assim, uma infinidade. Então, cada sedimentação dessa levou-se milênios e milênios. E olha, um número inimaginável para se formar toda essa sedimentação. Então, os minérios também, eles descrevem a idade daquela sedimentação, né? Principalmente alguns sedimentos, como por exemplo os sedimentos que está relacionado aos aquíferos, o aquífero Guarani, né? Que são bacias hidrográficas, né? De águas potável, água mineral. Então chama-se bacias aquífero Guarani. Então existe muitas bolsas com o nome de aquífero Guarani. Então existe também a parte das sedimentações. Dos terrenos que foram inundados lá nos períodos primitivo do globo, no período de transição, no período primário, secundário, terciário. Então é interessante a geologia. Aí você pode me dizer, mas médico precisa disso, Luiz? Médico que não estuda isso é charlatão, né? Então a história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos. Tá vendo? De maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos. Então você aprende muito mais no laboratório da natureza de Deus quando você sai, né, para estudar as campinas, do que propriamente dentro de um laboratório. Porque é preciso o laboratório para que você colha todo o material lá nas regiões, né? Nos circos arqueológicos, né? Mas não estou falando de arqueologia, não, falando de geologia. Porque existe o sítio arqueológico e existe o sítio também geológico, que é onde eles estudam as camadas. E existe o sítio arqueológico, onde eles estudam ali
os vestígios de todos os seres que porventura naquela região estiveram. Então, porque é a própria natureza que fala. Olha só, é a própria natureza que fala. A natureza, de certa forma, ela convida não só os geológicos, né? Mas ela convida aqueles filhos de Deus que conseguem enxergar com os olhos da alma e se compenetrar com os desígnios de Deus. E passe. Você pode pensar que nós estamos comentando aqui é besteira, mas passe a ver os pardais com outros olhos. São necessários os pardais. São necessários. Ah, mas eles têm muito piolho, eles prejudicam. Nós precisamos nos compenetrar mais a Deus e parar de ficar reclamando. Plante flores na tua casa, para que os beija-flores vá lá tomar o néctar. Agora, se você não tem flores, põe aquelas vasilhas com aguinha, com açúcar para eles tomar. Vamos contribuir com a natureza do Criador. Então, ande pelas ruas observando as cores das folhas das árvores, o canto dos pássaros. Saia lá fora à noite, no céu estrelado ou não estrelado, e observe a grandiosidade do Criador de acordo com o nível da tua visão. É tão interessante isso, não é? Porque é a própria, olha só que sono, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu. A natureza mesmo, ela te convida a falar assim, olha, me estude, me analise. Eu estou aqui, eu sou o laboratório de Deus. Estude-me. Pois os geólogos, eles são tão inteligentes que eles conseguem, eles possuem recursos que dá a eles 100% de certeza de algumas montanhas aqui na Terra que elas estão aqui na Terra desde lá do princípio. São as montanhas as mais antigas do mundo, né? Dos primeiros períodos da revolução aqui da Terra, né? E não a imaginação dos homens a criar sistemas. Então, a história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, porque é a própria natureza que fala, né, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Então, aqueles que estudam a natureza de Deus, buscando o laboratório da natureza divina, ele não precisa formar sistemas e nem crer nos sistemas, porque por mais úteis que são certos sistemas, mas eles ainda são muito precários. No século, antes do século XIX, por exemplo, quase todos os sistemas
doutrinas, as teologias, as religiões, elas, por demais, elas eram capengas, arbitrárias. Mas com o passar dos séculos, né, e de acordo com a evolução da humanidade, a sofisticação tecnológica foi concedendo aos cientistas meios de melhores pesquisas e análise e estudos, vindo eles a desmoronar aquilo que a arbitrariedade acreditava como sendo absoluto. Mas foi só graças, e é graças ao aperfeiçoamento e o melhoramento de cada ser aqui na Terra, né? Porque nada acontece antes da hora. Vamos ao próximo vídeo, sequência do assunto.